Pois 24 de dezembro, véspera de Natal, né? Quando todo mundo vai se juntar, etc e tal. E eu recebo a notícia, agora cedinho da manhã, da morte, né, do Alceu Colares, ex-governador, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado federal, vereador em Porto Alegre, um cara que há mais de meio século participou da política do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? O Colares, um cara muito interessante, ele era muito interessante. Gostem ou não gostem das opiniões políticas do Colares, ele tinha uma maneira toda particular de se inserir nas lutas políticas, né? Um cara, um democrata, um trabalhista da gema, né? Um cara sempre fiel às suas convicções políticas, né? Uma referência de mais de meio século. Isso não pode passar gratuito, né? E eu conto para vocês assim, eu sou um cara que, em certa medida, eu sou um felizardo, né? Eu tive oportunidade várias vezes, não lembro quantas vezes, mas várias vezes, de debater com o Colares, né? Junto com ele, né? Na rádio, na televisão. Eu me lembro de conversas cruzadas, quantas vezes debatemos, né? Debates acaloradíssimos. Para mim, o Colares era um dos grandes debatedores que o Rio Grande do Sul já teve, sabe? Interessantíssimo. Eu acho que uma única vez, eu e ele, sentamos ao mesmo lado da mesa para sustentar uma posição, né? Nós tínhamos divergências muito fortes, né? Ele era engraçadíssimo, né? Ele era engraçadíssimo porque ele era uma pessoa muito afável, muito duro no debate, muito duro na sustentação das opiniões políticas, mas um cara que nunca, e não foi só comigo, né? Ele nunca ultrapassou o tema da política para as questões pessoais, né? Então a gente debatia debates fortíssimos, pesadíssimos. E nos intervalos, e depois na saída, que a gente parava para conversar, né, a gente se matava de dar risada, né? Tem um debate que eu fiz com ele na Rádio Guaíba, foi muito interessante, porque foi uma pauleira. Me lembro qual era o tema, eu acho que era sobre pedágios, uma coisa assim. Foi muito forte, muito duro o negócio, né? Mas na saída a gente ria que se matava. Por quê? Porque em que pese a divergência política, havia um interesse, né, muito explícito, muito expresso de gerar a disputa da opinião, a formação da opinião, né? A formação de campos políticos. E nisso o Colares, polêmico, como sempre foi, né? Isso o Colares era mestre, né? Ele conhecia todos os atalhos do debate, todos os atalhos. Ele conhecia os ambientes do debate, porque debater depende muito de onde tu está, né? O debate em rádio, ele é diferente do debate na televisão e é diferente no debate em plenário, né? Tu fazer um debate num plenário, né? Ele é completamente diferente de tu estabelecer uma contenda em espaços de mídia, né? E a cada mídia tem sua peculiaridade, sua particularidade, né? Lembro das vezes que estivemos, por exemplo, no polêmica com o Lauro Quadros, né? Interessantíssimo. O Lauro Quadros era um radical da imparcialidade no sentido da mediação, né? O Lazier lá no Conversas Cruzadas também, um baita âncora, sempre foi. As pessoas podem gostar ou não gostar das opiniões políticas do Lazier, mas como âncora, naquele debate ele era realmente diferenciado. E várias vezes nos grudamos lá, né? Então eu deixo aqui aos trabalhistas, né, aos que conviveram com o Colares, os que conviveram politicamente com o Colares, né? Eu deixo aqui meu abraço, né?
aos seus tantos parceiros nesse mais de meio século de disputa política, de construção política no Rio Grande do Sul. Colares sempre foi uma referência, né, para o campo democrático, né, um cara que teve na resistência, né, à ditadura militar, né, um cara que veio lá de Bagé, né, ele dizia, né, que vendia laranjas e etc. Depois foi trabalhar no Correio, um cara que se construiu, né, fez um governo muito polêmico, tanto em Porto Alegre quanto no Estado, né? Medidas muito polêmicas, o famoso calendário rotativo, né? Muitas coisas polêmicas nas gestões do Colares, mas gostem, não gostem, concordem, não concordem, existem pessoas que marcam sua passagem pela existência, né? O Colares com certeza não veio ao mundo a passeio. Ele deixou muita opinião política relevante e que marcou uma história aqui no nosso estado. Então, ao homenageá-lo, né, eu digo isso, eu fui um felizardo, porque não só vivi o tempo histórico em que ele viveu, um pedacinho, claro, quase morreu com 97 anos, né? Mas eu vivi um pedacinho do tempo histórico do Colares, e não só vivi este pedacinho, como em algum momento pude partilhar da construção desse caminho, debatendo com ele, expressando aquilo que hoje em dia está difícil, a divergência política. E nós fazíamos isso de maneira dura, contundente, mas muito respeitosa e civilizadamente. Então, aos amigos trabalhistas, né, aos companheiros do Colares, aos familiares do Colares, né, fica o meu abraço fraterno, né, de uma memória que fica. O Colares está na história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Foi escolhido várias vezes o melhor deputado federal do Brasil. Várias vezes. Então, é isso, minha gente. Véspera de Natal, notícia não é boa, mas o Colares viveu 97 anos muito produtivos e bem vividos. Era um cara que tratava as coisas de maneira contundente, mas com a leveza de quem sempre tem um sorriso no rosto, uma piada, uma fala que quebra a sisudez, né? Às vezes em momentos graves, Colares sempre tinha uma frase que quebrava um pouco esta sisudez que às vezes a política traz e se transforma em algo meio chato. Pena que os velhos estão indo, né? Pena que os velhos estão indo. Mas não os velhos de idade, os velhos da velha política, onde ter opinião, onde debater a opinião, era simplesmente uma condição de existência, de avanço, de melhoria humana. Buenas, é a homenagem que eu tinha que fazer, tá bom? 24 de dezembro, aos 97 anos de idade, ao seu de Deus Colares. Com certeza vai fazer uma bagunça lá em cima, para quem acredita que o lá em cima exista. Polêmico como sempre foi. Um cara com opinião firme, com certeza. Se existir um outro lugar, uma outra existência, acreditem, os palanques estarão armados, as tribunas estarão postas à disposição de Alceu de Deus Colares. Colares vai em paz, né? E quem teve o privilégio de, algumas vezes, partilhar a tribuna contigo, fica triste com esta partida. Um abraço aos familiares, a minha solidariedade aos trabalhistas. Vida que segue, luta que continua.